Olá, meu sou Kleber Chus, peço que veja meus vídeos até o final, deixa seu joinha, inscreva-se e compartilhe. Relatos sobrenaturais, não assista sozinho. Rumo a 10.000 de inscritos. Vim contar a vocês uma história que aconteceu comigo em meados de 2021 para 2022. Eu e meu ex-marido estávamos há 3 anos casados, e ele queria viver uma experiência morando numa casa que fosse perto da praia. Mas era sempre caro o aluguel de casa perto da praia. Em 2021 viajamos para o Ceará, que é minha terra natal, que inclusive moro hoje em dia também. Fomos numa praia deserta por recomendação, era uma praia pouco falada, era uma praia quilombola, e ficava numa vila simples e muito aconchegante de pescadores. Lá o meu ex fez amizade com um homem muito gente boa, um nativo de lá, e disso surgiu uma grande amizade. Ele levou o meu ex para conhecer sua família, a vila de pescadores, a casa dele, tudo. Esse homem possuía 4 casas dentro de um único cercado e lá morava a família dele toda, e tinha uma casa lá desocupada. A casa era linda, rústica, a típica casa de praia. Era grande, aconchegante e inclusive estava mobiliada. Meu marido perguntou se ele alugava a casa pra gente morar lá por uns meses, pois era o sonho dele passar uma longa temporada numa casa de praia. O homem ficou por ali relutante, inventando desculpas, falou que já não alugava tinha um tempo, mas meu ex-marido insistiu tanto, mas tanto que o homem aceitou alugar para ele. Porém teve um detalhe que chamou nossa atenção, ele falou que colocaria um preço simbólico pela casa, pela amizade que estava começando ali, e aquilo foi bem esquisito, mas aceitamos. O preço era bem menos do que a casa realmente valia. Meu ex-marido ficou bobo e morto de feliz, mas eu cismei. Meu ex-marido teve que voltar para o Rio de Janeiro na época para resolver umas pendências e eu fiquei na casa da minha mãe. Daí ele me ligou do Rio e pediu para eu ir na casa fazer a mudança, limpar e ajeitar as coisas por lá porque ele estava ansioso para chegar e já se mudar para casa, e então eu fui. Comecei a limpar tudo, beleza. Lá tinham 2 quartos e eu comecei a analisar qual seria o melhor pra gente. Mas quando eu entrei no segundo quarto me subiu uma espécie de calafrio, minha pressão começou a cair, comecei a me sentir mal e pensei, é porque aqui deve ser quente, vou pôr as coisas lá no primeiro quarto. Eu tava lá arrumando as coisas e eu vi alguém passando atrás de mim, eu olhava e não tinha ninguém. As portas estavam abertas e lá era uma comunidade onde todo mundo se conhece, então eu pensei, bom, eles devem ter esse costume de entrar e sair assim, né, sem pedir autorização, não sei. Eu só sei que passei o dia todo tendo essa impressão, de que tinha alguém me olhando, de que alguém tinha passado por mim, a questão é que eu não via nada. Quando meu ex-marido voltou de viagem eu conversei sério com ele, e que com privacidade eu sou bem chatinha, não gosto quando alguém vai entrando assim na sua casa sem bater, gosto de privacidade, e expliquei pra ele que não ia gostar se aquela situação continuasse, e ele falou que ia fechar as portas sempre, que se alguém entrasse mesmo assim, ele ia conversar com o amigo dele a respeito daquilo. A primeira semana naquela casa foi muito boa, mas com os dias comecei a sentir um medo surreal de algo que eu não sabia o que era, eu apenas sentia. Daí eu comecei a ter a sensação de que estava sendo observado de novo. Daí comecei a ver de novo a pessoa entrando e saindo da casa. A casa tinha a porta da frente e a porta dos fundos. Mas quando eu corri, a porta dos fundos estava trancada com a chave, ou seja, era quase impossível alguém ter passado ali. Eu lembro que ficava muito só lá, meu ex ia na cidade resolver as coisas, comprar comida e eu ficava lá sozinha, e foi aí que comecei a ver. Eu ficava deitada na cama mexendo no celular, quando eu via ele passando, não dava para ver direitinho, mas dava para ter uma base. Era um senhor não muito alto, ele tinha um chapéu na cabeça, uma camisa de botões, uma calça, e parecia descalço. Eu trancada ali tentava não entrar em desespero, tentava pensar que era fruto da imaginação me pregando peças, eu tentava ignorar, mas só foi piorando e piorando. Às vezes, à noite, eu inventava uns jantares com meu marido, eu fazia e ficava aquela pilha de louça do tamanho do mundo para eu lavar. A gente ficava conversando até tarde e a louça lá na pia, daí dava uma certa hora que ele dizia que ia dormir porque estava cansado e eu, para não ficar um monte de louça pro outro dia, ia lavar já tarde da noite. E eu juro que eu via ele de relance escorado na parede me olhando,
Eu tinha medo de levantar a vista e cair dura ali mesmo, então eu começava a cantar, ainda ignora, mas ele persistir em me perseguir. Às vezes o negócio era tão tenso de um jeito que eu não me mexia do canto, e olhando para baixo começava a gritar chamando o meu ex que estava dormindo. Ele acordava atordoado perguntando o que era, e eu dizia que só queria companhia enquanto eu acabava as louças. Tudo começou a piorar quando comecei a ver com mais regularidade como se aquele ser morasse lá com a gente também. Às vezes eu estava deitada com meu ex-marido fazendo VCS, sabem ao que eu via o vulto passando várias e várias vezes. Isso acabou com nossa vida sexual. Então contei a ele o que eu via, e é óbvio que ele falou que era coisa da minha cabeça fértil. Mas eu fiquei de uma forma tão impressionada com aquilo tudo, que ele resolveu conversar com um amigo dele, o dono da casa, para saber se já tinha morado alguém ali antes dele. O cara ficou curioso do que dele tá perguntando aquilo e ele contou que eu tava pirando e vendo coisa. Foi aí que o amigo dele confessou tudo para ele. Contou que na verdade quem morava ali era o pai dele e a mãe dele, mas o pai dele estava perdendo a visão e ficou muito deprimido com isso, pois sempre foi um homem forte e ativo, que era pescador desde pequeno. Não aguentou e se matou enforcado justamente no quarto que passei mal no primeiro dia que estive na casa. Ele contou pro meu ex que ele e os irmãos dele saíram para pescar, e sua mãe não estava na casa, tinha saído, então ele aproveitou a ausência de todos, trancou a casa toda, entrou no quarto, colocou a corda na cumieira da casa, subiu num baú que tinha no quarto e se jogou. O negócio é tão sinistro que o baú ainda continuava lá no mesmo quarto, do mesmo jeito. Ele pediu desculpas a meu ex-marido por não ter contado pra gente. Mas ele falou que se contasse com certeza a gente não ia querer alugar a casa, pois ninguém ali alugava por saber desse fato. E que as últimas pessoas que alugaram a casa eram uns índios que tinham vindo de longe, mas que só conseguiram ficar lá uma semana porque eles relataram ver um homem cheio de correntes andando pela casa, e eles tinham muito medo. E que parece que para os índios o suicídio é a pior coisa que tem. Eles acreditam que é melhor uma casa onde teve um homicídio, do que um suicídio porque o espírito fica preso e atormentado ali. A mãe desse rapaz, a viúva, veio me visitar na casa depois disso, perguntou se era verdade que eu estava vendo o marido dela. Ela parecia tão triste e emocionada, me perguntou se eu consegui ver com clareza como ele estava, e eu falei que usava um chapéu, uma blusa de botões e uma calça, e ela me confirmou que ele só se vestia assim e que foi achado exatamente assim como eu descrevi. Me deu muita pena dela. Mesmo depois disso tudo eu não sair da casa, eu e meu ex continuamos lá. Eu passei a frequentar um centro espírita, contei o relato lá, e eles me falaram que sou medium. Fiquei um tempo lá estudando, levei a foto do senhor que se suicidou para fazer orações lá. Eles me ensinaram a fazer umas limpezas e oração na casa e eu fiz tudo direitinho. Com o tempo parei de ver, depois a gente foi embora pro Rio de Janeiro, e resolvemos voltar em 2022 e alugamos novamente a casa, e tudo tava bagunçado de novo. Eu via vultos, escutava vozes, comecei a brigar tanto com meu ex-marido de se agredir e tudo, as luzes chegavam a explodir, juro por Deus. Então a gente se separou. Até hoje não sei se esse término tem um pouco de influência com o que tinha naquela casa, pois no centro espírita aprendi que eles são espíritos obsessores que acabam com a vida de uma pessoa. Segundo relato. Gosto muito de escrever e decidi colocar no papel minhas experiências com histórias de terror que sempre ouvi desde criança, sempre gostei de ouvir e pedia para os mais velhos me contar. A seguir escrevo para VCS a seguinte história contada por uma tia minha já falecida. Uma vizinha dela foi internada nesse hospital e, pasmem, ela não estava doente. Foi presa por vingança e tida como louca sendo sã. Leiam com atenção, a história é verídica, omite ou mudei só alguns fatos, para não expor ninguém. O silêncio de São Remígio. No alto de uma colina esquecida pelo tempo, envolta por neblinas eternas e vegetação que insiste em engolir os vestígios do passado, jaz o Hospital Psiquiátrico São Remígio. Um lugar que um dia abrigou esperança, mas que rapidamente se transformou em um santuário da dor. Construído no início do século XX, São Remígio logo ganhou fama por sua rigidez. Por trás das paredes úmidas e portões enferrujados, centenas de pessoas consideradas indesejadas eram depositadas ali como lixo humano. Muitas não tinham qualquer transtorno, eram apenas diferentes, inconvenientes ou indesejadas pelas famílias.
Os tratamentos, se é que podiam ser chamados assim, consistiam em choques diários, sessões de afogamento, enclausuramento em celas escuras e surras com mangueiras de borracha. Mas o mais cruel era o ritual de chegada. Ao entrar, os pacientes tinham suas cabeças raspadas à força e todos os dentes arrancados com alicates de ferreiro. O som de gritos e estalos de ossos era constante, como uma trilha sonora macabra para os corredores do hospital. O hospital foi finalmente desativado após denúncias e desaparecimentos inexplicáveis. Só então descobriram, atrás do imenso edifício, um cemitério clandestino. Em covas rasas, misturadas com caloria e restos de cimento, jaziam centenas de corpos desfigurados, alguns ainda com marcas de tortura, costelas quebradas, unhas arrancadas, olhos ausentes. Desde então, São Remígio nunca descansou. Moradores próximos afirmam que à noite, gritos abafados ecoam do interior do hospital. Lanternas apagam sem motivo, baterias descarregam em minutos e o tempo parece parar para quem ousa se aproximar. Alguns dizem ter visto pelas janelas quebradas silhuetas disformes, com buracos onde deveriam estar os olhos, vagando entre as alas. Muitos exploradores urbanos tentaram passar uma noite lá, mas nenhum conseguiu sair ileso. Há relatos de alucinações, perda de memória e crises de loucura súbita. Uma garota foi encontrada andando nua pela estrada, dias após entrar no hospital, repetindo as palavras "eles estão com fome" sem parar. Certa vez, um grupo de documentaristas passou a noite no local com câmeras e microfones. As imagens, nunca exibidas ao público, vazaram em fóruns obscuros da internet. Os registros mostram risadas infantis vindas do subsolo, batidas violentas atrás de portas trancadas e, em certo momento, um dos cinegrafistas entra em transe e começa a arrancar os próprios dentes com as mãos. Nos corredores, manchas escuras ainda cobrem as paredes, que alguns dizem ser sangue jamais lavado. Dentes humanos, de formatos e tamanhos diferentes, continuam aparecendo pelo chão como se o prédio os estivesse vomitando lentamente de volta à superfície. O ar ali é pesado, o oxigênio parece espesso, e há uma sensação constante de estar sendo observado. Dizem que o hospital está amaldiçoado, não apenas pelas almas torturadas, mas por algo mais antigo e profundo, um mal que se alimenta da dor e da loucura. Um mal que foi despertado pelo sofrimento extremo daqueles que ali padeceram. E agora? Espera. Na escuridão, ele escuta. Na escuridão, ele chama. Você pode tentar entrar, mas ele decidirá se você sairá. Se vocês gostaram dos relatos, peço que compartilhe, assim meu canal irá ser visto e reconhecido. Relatos enviados por um inscrito no canal. Canal do Kleber Uchoas agradece pela sua visita. Volte sempre.